Aleluia. Pai do Senhor para a amada igreja, amém? Vamos dar início à nossa aula desta manhã sobre a missão da igreja de Cristo, amém? Tivemos aí um probleminha no som, mas foi resolvido, amém? Vamos começar orando, amém? Em nome de Jesus. Pai, colocamos, Pai, esta manhã diante da Tua presença, diante do Teu altar. Queremos te pedir, Senhor, venha nos dar unção, graça, intrepidez, ousadia, dinamismo, eloquência, fervor para falar da Tua parte, da Tua palavra. Que não seja eu a falar, mas seja o Senhor falando através dos meus lábios. Que eu venha diminuir, o Senhor venha, Pai, crescer em minha vida, Pai. Enche nosso coração nesta manhã de alegria, de gozo, regozijo, felicidade por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, crescendo na graça, no conhecimento, Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Desde já quero repreender todo mal que roubar a semente da terra do nosso coração, que a semente caia numa terra fértil e venha produzir os frutos necessários a 100, a 60, a 30 por um. Que o Teu nome, Pai, nesta manhã venha ser glorificado, exaltado, engrandecido. Abra o nosso entendimento para lermos e compreendermos a Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, esclarece para nós, Pai, acerca da nossa missão como igreja aqui nesta terra. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, irmãos? Lição 5, né? A missão da igreja. Nós vamos ver hoje que nós temos 3 missões, né? A igreja de Cristo na terra, ela possui 3 tipos de missões. Primeira missão, vamos falar sobre a proclamação do evangelho, né? E sobre a instrução. O que isso quer dizer? Nós devemos ganhar almas e não apenas ganhar as almas, mas também discipular. O Senhor falou: ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a nossa missão não é apenas ganhar as almas, mas também discipular as almas, né? E a nossa segunda missão, que veremos nesta manhã, é sobre a comunhão e a edificação. Nós, como igreja, temos que promover a comunhão espiritual, né? Que é a comunhão do corpo, que é o culto, a oração, a palavra, o ensino, e também a comunhão social. Nem todo mundo nem todos nós conseguimos ser espirituais 24 horas por dia. Nós também somos seres sociais. E a igreja primitiva é o maior exemplo de que eles tinham uma comunhão espiritual, que eles viviam diariamente no templo e partiam refeições de casa em casa. Então, nós também tínhamos uma comunhão social. Então, nós precisamos ter a comunhão, né, espiritual e a comunhão social. E outra, né, missão da igreja, ela é a adoração e a edificação. Nós precisamos adorar a Deus. Nós fomos comprados para adorar e glorificar o nome do Senhor. E nós precisamos edificar uns aos outros. Amém? Aí vamos para a nossa lição 5. Vamos ler nosso textuário. Diz assim, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Né? Aqui é a igreja primitiva. Verdade prática, eu achei muito bonita essa. Se você puder grifar no seu material, como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora, né, e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Abre a sua Bíblia, por favor, lá em Mateus capítulo 5. Eu achei muito interessante essa passagem, porque fala que o sal dentro do saleiro, ele não cumpre nenhuma missão. Né? As donas de casa aí, né, que cozinham, que faz aquele almoço bonito, né, aquelas carne assada. Né? Eu estou botando água na boca dos irmãos, né? Tempera aquele churrasco, aquele sal grosso, né? Mateus capítulo 5, versículo 13. Enquanto o sal está dentro do saleiro, ele não cumpre missão nenhuma, né? Qual é a função do sal? Temperar, salgar, né? Preservar. Mas enquanto está dentro do saleiro, não tem função nenhuma. E o Senhor falou que nós somos o sal da terra. Mateus 5, versículo 3. Vós sois, versículo 13.
Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Enquanto a igreja está dentro do saleiro, dentro do templo, ela não cumpre a sua função. Ela não vai salgar a sociedade, ela não vai temperar essa sociedade que está desviada, corrupta, caída. Então nós precisamos sair do saleiro. A nossa função é salgar, é temperar, né? É fazer a diferença. Enquanto nós estivermos dentro da igreja, dentro do templo, dentro de 4 paredes somente, né? É muito bom adorar a Deus, é muito bom cultuar a Deus, é muito bom ouvir a palavra, é muito bom crescer, né? Mas nós temos uma missão: salgar a sociedade, né? Onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, onde nós moramos, onde nós estamos, nós temos que salgar. Mas para isso temos que sair do saleiro. Então precisamos, irmãos, cumprir a nossa missão. Amém? Crente que não cumpre a sua missão vai ficar dentro do saleiro e não vai, né, servir para nada. O sol só serve quando sai do saleiro. Então nós precisamos sair do saleiro. Amém, irmãos? Abre a sua Bíblia aí, por favor, em Marcos, um pouquinho mais para frente, Marcos 16. Vamos entrar na leitura bíblica em classe. Marcos, capítulo 16, versículo 14 em diante. É o nosso primeiro texto, né, da leitura bíblica em classe. Marcos 16, 14 ao 20, diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Disse-lhes, ide por todo o mundo e anunciai e pregai o evangelho, né, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Então, a igreja precisa, né, fazer o id. A palavra id no grego é indo, indo por toda parte, pregando o evangelho a toda a criatura, né? Então, nós, quando tivermos oportunidade, devemos falar da palavra de Deus. Indo para o trabalho, pregando o evangelho a toda a criatura. Indo para o shopping, indo viajar, né? Indo por toda parte, pregando o evangelho a toda a criatura. Então, não podemos deixar de cumprir a nossa missão, né? A nossa maior missão é proclamar as boas novas. Continuando, versículo 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, quando a igreja sai do saleiro, ela vai ter os sinais, né, acompanhando ela. Né? Vai haver cura, vai haver milagre, vai haver libertação, vai haver batismo do Espírito Santo, vai haver salvação. O Senhor vai confirmar a palavra que será pregada. Às vezes nós vamos fazer uma visita, não sabemos o que vai acontecer naquela visita, seja no hospital, seja no lar, ou quando nós vamos pregar fora da igreja, numa outra igreja, né, numa outra denominação, não sabemos o que irá acontecer, mas os sinais, a gente sabe, porque nós cremos que os sinais irão nos acompanhar. E aí chega lá, é uma bênção, Deus cura, Deus liberta, Deus, né, batiza, Deus fala. Por quê? Porque nós cumprimos a missão do ID. E quando nós cumprimos a missão do ID, os sinais vão nos acompanhar. Deus irá operar o milagre na minha vida e na sua vida. Me lembra que há muitos anos atrás, né, os antigos devem se lembrar, tinha um evangelista chamado João Grandão, né? O evangelista João Grandão. E ele tinha uma equipe, né? Era Pará, né? Uma equipe aí, né? Jorge Pará, era uma equipe aí grande, né? E eles tinham, né, um convênio com a Assembleia de Deus de Cordovil. E eles tinham um ônibus, né? O pastor Josias tinha um ônibus e ele fazia missões. Ele doou aquele ônibus para a igreja
a igreja, né, de Cordovil, Assembleia de Deus de Cordovil, e nós íamos para o interior lá de Minas, né, lá para Paraíso, Tobias, Vale do Paraíso, lá para o interior. E lá a idolatria, irmãos, é muito forte. Quando você entra nas casas lá, naquela época, não imagine hoje, né, tinha santo para tudo quanto é lado, era quadro, estante, né, reque, todo cheio de santo, pequeno, grande, grandão, todo tipo de imagem. E eu me lembro que nós entramos numa casa, né, e até falecida, né, as nossas irmãs falecidas, Maria Bezerra e a irmã Jo, estavam comigo. E aí nós entramos numa casa, e elas eram mais antigas no Evangelho, elas pregaram primeiro. E aí depois elas me deram oportunidade. Eu tinha um ano e meio de convertido. E o Espírito Santo falou comigo que tinha uma pessoa de cama naquela casa, que Deus iria levantar. E aí abri a Bíblia lá em João 8,32, né? Preguei a palavra, e aí o Espírito Santo falou comigo, tem uma pessoa aqui, pediu para me perguntar para eles, né? Tem uma pessoa aqui que está acamada, muito tempo não levanta da cama, porque Deus falou comigo que ela irá levantar. Aí eles abriu assim a porta, do outro lado tinha uma cama e uma pessoa deitada na cama, né? Era um homem. E já tinha alguns anos que não levantava, né? Esse testemunho marcou muito a minha vida. Quando a gente faz o ID, Deus cumpre, né, a sua palavra. E aí nós começamos a orar, né, fiz o apelo, a família todinha aceitou Jesus, e que nós começamos a orar, irmãos, e nós começamos a ver o milagre de Deus. Aquele homem que há anos não levantava da cama, começou a levantar, ficou sentado, pediu comida, estava magrinho, dessa finura assim, pediu comida, e disse que queria aceitar Jesus. E toda a família e ele aceitaram Jesus para a glória de Deus, né? Então, quando nós fazemos o ID, nossa função é sair da caixinha, né? Sair do saleiro. Que as famílias precisam ser salgadas, né? Precisam ser temperadas, estão precisando da palavra de Deus. Irmãos, uma família católica se converter é milagre, né? Toda a família se converteu. Tinha o pai, a mãe, tinha os avós, tinha os irmãos, toda a família se converteu para a glória de aceitar Jesus, né? E à noite, nós convidamos ela, porque à noite tinha um ginásio, né? Eles pediam a prefeitura, pegavam o ginásio, e à noite tinha o culto. Era um ginásio e todo mundo ia para lá. E estavam lá à noite no culto. Era uma multidão, a gente evangelizava o dia todo, convidando as pessoas para a noite para o culto no ginásio. Então, irmãos, Deus faz a obra, mas nós precisamos fazer o ID, né? E precisamos tirar a vergonha. Pastor, eu não sei falar. Quem é que criou a boca do homem? Não foi Deus? Pastor, eu tenho vergonha. Acabou o tempo da vergonha. O crente é sem vergonha, né? Crente não tem mais vergonha, irmãos. Vergonha do tempo do mundo, né? Tenho vergonha do tempo que eu era lá do mundo, que fazia as coisas erradas. Hoje, irmãos, abre a boca, prega a palavra, que Deus irá te usar. Amém? Atos, capítulo 2. Agora vamos ver o segundo texto da leitura bíblica em classe. Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Fala da igreja primitiva, como eles viviam, né? Como viviam os convertidos, né? Atos 2, 42 ao 47. Diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Geralmente perseveravam unânimes no templo, partindo a pão de casa em casa, em comunhão espiritual e comunhão social, né? E tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, a primeira parte da leitura bíblica em classe fala do it. E a segunda parte fala de como vivia aqueles que foram resgatados do mundo, né? Nós vamos lá pregar a palavra, as vidas aceitam Jesus, temos que trazer para a igreja. E aqui ela vai ser discipulada, aqui ela vai viver em comunhão, aqui ela vai ser edificada, né? Comunhão espiritual e comunhão social. Eu vou pedir para o
Orgerão colocar ali o segundo slide, né? Da nossa lição de hoje. Amém? Aleluia. Amém? Objetivos da lição. Refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Amém? Qual é a nossa principal missão? Quem pode falar? Isso, os irmãos estão aí atentos à aula do Atos dos Apóstolos, né? Então, nossa principal missão, irmãos, é pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Essa é a nossa principal missão. Né? Outras são secundárias. A principal é pregar a palavra de Deus. Amém? Segundo objetivo da lição de hoje é aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. Né? Nós não podemos somente, né, pregar a palavra e discipular, também temos que adorar e edificar as vidas. Né? As vidas vão ser trazidas do mundo para a igreja e elas precisam ser ensinadas a adorar a Deus, né? A largar os ídolos e adorar a Deus. Se chama discipulado. Né? E o terceiro objetivo da lição desta manhã é pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Nós não somos somente espirituais, somos também sociais. Como eu falei aqui no início, a igreja tem que ter comunhão espiritual e comunhão social. Né? É importante, né, a gente ter momentos de comunhão. Às vezes nós vemos aqui, né, tem um culto jovem, tem a consagração e depois tem a comunhão lá. Né? A gente vai para o lanche, ontem teve aqui o cine, né, família, depois teve a comunhão ali fora. Então, nós temos a comunhão espiritual e a comunhão social. Né? Sair para comer fora, sair para passear. Né? Nós fazemos o retiro, nós temos comunhão espiritual e comunhão também social. Né? Almoçamos juntos, jantamos juntos, só não dormimos juntos, né? Dormimos cada um em sua cama. Nós temos a comunhão espiritual e a comunhão social, porque é importante, irmãos, né? Ninguém aqui, o próprio Senhor Jesus, ele não vivia o tempo todo, né? Assim, vamos dizer, no Espírito Santo. Ele também tinha um momento de comunhão. Ele estava no banquete na casa de Simão, ele estava no banquete na casa, né, de Zaqueu. Ele não vivia no monte isolado 24 horas, né? Ele estava no banquete na casa de Lázaro e Maria. Então, ele tinha momento também social. Nós também devemos ter momento social. A pessoa trabalha e não sai. Não passeia, não come fora, não come no Burger King, não come no McDonald's, né? Não come na churrascaria. Quem tem dinheiro, né? Aquela picanha, que beleza, hein? Aquele contrafilé, aleluia, aquela costela, oh, aleluia, botando água na boca dos irmãos, hein? Então, também tem que aproveitar, irmãos. A vida é feita para aproveitar. Trabalhar, não passear e não curtir, irmão, está jogando dinheiro fora, né? Jesus vai voltar, vai ficar tudo aí. E não aproveitou da vida, não é verdade? Hoje eu não pedi o terceiro slide, por favor. Amém? Agora, o que significa a palavra missão? Amém? Segundo a Bíblia, o significado de missão, no grego, está relacionado ao chamado divino, para cumprir uma tarefa específica, geralmente relacionada à propagação da fé e ao serviço a Deus. Amém? Então, a palavra missão significa proclamar as boas novas, amém? Pregar a palavra. Então, precisamos investir em missões. Nós temos ali a oferta de promessa de fé, dali que sai o crescimento da igreja, e nós precisamos investir. É dali que sai, né, a manutenção das obras existentes abertas e futuras obras que serão abertas. Então, nós precisamos investir em missões. Você não pode ir, mas você pode contribuir, você pode orar, você pode jejuar. Então, nós precisamos fazer o ID do Senhor. Amém, irmãos? A obra de Deus tem que ser feita. Mas a gente está tão, né, enrolado, nosso dinheiro está tão preso no mundo. Você lembra lá quando o povo, né, saiu do Egito? E aí Moisés foi até Faraó e falou que todos tinham que sair. A Faraó, não, vai ficar aqui o gado, vai ficar aqui, né, as ovelhas, vai ficar aqui, para vocês não vão poder sacrificar o Senhor no deserto. Então o Faraó quer prender a minha finança, a tua finança, no deserto, lá no Egito, para que a gente não invista no reino de Deus.
E aí o cartão de crédito come uma parcela, come uma outra parcela, e vai comendo, e vai comendo. Quando chega no final do mês, só tem farelo na nossa conta. Não tem nem dinheiro, é só farelo. Né? Tem R$1, R$2, porque caiu lá a conta na nossa conta corrente, caiu lá no nosso pagamento, mas o cartão de crédito come tudo. E quando vê, não tem mais nada para a gente usufruir. Né? Então, nós precisamos, irmãos, investir em missões. O amor à obra de Deus se chama investimento. Investimento financeiro, investimento na nossa vida, investimento, né, na nossa hora de oração. Investimento, porque a principal missão da igreja é pregar a palavra, irmãos. Nós estamos aqui para quê? Somente para pregar aqui no púlpito, para ensinar somente aqui no púlpito, para louvar somente no púlpito. E, né, vamos ver daqui a pouquinho, muitas e muitas vidas estão morrendo por dia ou diariamente sem aceitar Jesus. Vou pedir para o Rogerão colocar o outro slide. Olha só, irmãos, eu pesquisei, né, quais são as principais ou quais são as missões da igreja. Né? Pregação, instrução, né, pregar e instruir, discipular, adoração e edificação, amém? E a outra, comunhão e socialização, tá bom? Então, essas são as principais, né, missões da igreja, amém? Daqui a pouquinho veremos sobre alguns dados sobre missões. Abre a sua lição, na nossa introdução, vamos voltar aqui para a nossa lição. Agora vamos ler a nossa introdução, amém? Nesta lição, vamos estudar a missão da igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Amém? Então, quando nós fazemos missões, cumprimos a grande comissão. A grande comissão da igreja não é ir de ficar dentro da igreja. A grande comissão da igreja é ir de pregar o evangelho a toda a criatura. Essa é a nossa grande comissão. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Amém? Primeiro tópico aí, pregação e instrução. Primeira missão da igreja, pregar e instruir. Amém? Primeiro tópico, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo, está lá em Mateus 16, 18, como uma instituição para abençoar o mundo. Amém? A única instituição da face da terra que abençoa o mundo é a igreja. Mas é a única instituição que fica parada, que não se move, que não faz missões, que não prega a palavra, que não se move. Estou falando só da nossa igreja, estou falando da igreja espalhada por toda a face da terra. As igrejas hoje querem viver de show, querem viver de evento, querem viver de status, enquanto vidas lá fora estão morrendo sem ser alcançadas pelo Evangelho. Né? Então, nossa missão, irmãos, é abençoar o mundo. E como nós abençoamos o mundo? Pregando o arrependimento. O que causa morte? Pecado. Então, a igreja tem as boas novas. E nós, como bons evangelistas, precisamos pregar arrependimento. Continuando, diz assim: essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho, referindo-se à missão. Marcos usa o verbo grego rabachorabacantaramanaya. Querissó, amém? Querissó, amém? Que significa, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 60 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e Jesus Cristo quando começou a pregar. Então, eles pregavam arrependimento. Quando João Batista surgiu no deserto, lá em Mateus 3, versículo 2, ele pregava arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando o Senhor Jesus começou a pregar, está lá em Mateus 4, versículo 17, ele pregava arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus ressuscita,
lá em Lucas 24, versículo 45 e diante, ele diz: convenha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e que pregasse arrependimento para remissão de pecados em seu nome. Então, a missão de João Batista, a missão da igreja e a missão de Cristo era pregar, obrigado, Rogerão, e que seu nome, coloca lá, por favor, Lucas 24, 47. Que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, quando a igreja abençoa o mundo, como é que a igreja vai ser uma abençoadora, vai abençoar o mundo? Pregando arrependimento. Quando as pessoas se convertem, se arrependem dos seus pecados, elas são abençoadas. O que causa a morte, o que causa a praga, o que causa a maldição? É o pecado, é a desobediência. Por que que o mundo está sofrendo? Porque o mundo está afastado de Deus, longe de Deus. E quanto mais o mundo se afasta de Deus, mais problemas eles, vão receber na sua vida. Então a igreja, ela é um arauto de Deus nessa terra. Mas hoje a igreja quer pregar triunfalismo, a igreja quer pregar prosperidade, a igreja quer pregar bênção financeira, enquanto o mundo está perecendo, enquanto o mundo está morrendo. Então, nós, como igreja, precisamos pregar arrependimento. O que abençoa uma vida é arrependimento de pecado. O mundo só será abençoado se eles se arrependerem, se eles se converterem a Cristo. Amém? Segundo ponto do primeiro tópico, objetivo da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é euangelizon. Grande comissão da igreja é euangelizon. É isso mesmo? Tá certo? É melhor falar mistério. Labachorabacantaramanai. Amém? Continuando, diz assim: esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objetivo das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Então, o nosso objetivo não é pregar igreja, pregar instituição, pregar o homem como centro. Você é escolhido, você é amado. Quem é o centro é Jesus. Jesus tem que ser o centro da nossa pregação. Nesse sentido, os cristãos primitivos não se salvam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, Jesus tem que ser anunciado, não é uma instituição, não é uma igreja, não é um homem, não é um pastor, não é um apóstolo, não é a pessoa, não é o pecador, o centro é Jesus. Nossa pregação tem que ser: arrependa-te e venha para Cristo. Arrependa-te e volte para Cristo, porque Cristo é o centro do Evangelho, é o centro da minha vida e é o centro da tua vida. Atos 5, 42, 41, 42 fala sobre isso, que eles pregavam de casa em casa, sem cessar, anunciando a salvação em Jesus. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus, revelado em Cristo. É isso que nós precisamos pregar. A salvação está em Cristo. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, que morra, viverá. Então, essa é a nossa missão. É proclamar a missão em Cristo. A salvação em Cristo. Ele é o centro de tudo. Abre a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, por gentileza. Versículo 13. Colossenses capítulo 1. Versículo 13. Eu acho linda essa passagem. Obrigado, Rogerão. O Rogerão colocou ali na tela, quem quiser ler. Colossenses 1, versículo 13 em diante. Aqui diz a obra de Cristo, o centro. Ele é tudo para mim, ele é tudo para você. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
no qual temos a redenção. Só em Jesus temos a redenção, né? Que quer dizer no grego libertação de pecados. E remissão dos pecados, que quer dizer perdão de pecados, né? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi feito, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então nós precisamos pregar Jesus. A salvação está em Cristo, amém? Quando você for evangelizar, mas pastor, não sei pregar, fala pelo menos, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Jesus veio na cruz para morrer pelos teus pecados. Prega isso, prega a palavra simples. Me lembro de um testemunho de um irmão, de um pregador, ele foi pregar lá em Minas, né? Aí terminou de pregar, entrou no ônibus, e aí no ônibus entrou um rapaz, sentou do lado dele. E aí a Espírito Santo começou a incomodá-lo, falando para ele assim, fala para esse jovem que Jesus o ama. Aí ele começou a falar, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E o rapaz não entendia nada, né? Desceu do ônibus, ele botou a cabeça para fora e começou a gritar, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E aí passaram-se 2 anos, ele estava pregando de novo naquela igreja. Aí veio um rapaz na sua direção e pergunta para ele assim, pastor, o senhor se lembra de mim? Ele falou, não me lembro, são muitas pessoas que a gente lida, não me lembro da sua fisionomia. Ele virou e falou, sou o rapaz daquele ônibus, Jesus te ama. Ah, me lembro, o pastor se lembrou. Naquele dia, pastor, eu estava determinado a me matar, a me suicidar. Perdi meu emprego, perdi minha mulher, perdi tudo. E eu cheguei em casa, né, mas tinha uma voz que ecoava dentro de mim, que dizia, Jesus te ama, Jesus te ama. O senhor não parava de falar aquilo no ônibus, aquilo entrou dentro de mim e não parava. Pastor, até cheguei a amarrar a corda, botei-a lá na minha janela, botei no meu pescoço, subi na cadeira, mas aquela voz ecoava dentro de mim, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Pastor, larguei a corda, larguei a cadeira, entrei na primeira igreja evangélica aberta, aceitei Jesus e hoje 2 anos estou na presença de Deus para a glória do Senhor. Mas não importa o que você vai pregar, importa que você fale, Jesus é o centro, Jesus te ama, Ele morreu na cruz por você, Ele veio ao mundo para te salvar. Não importa, irmãos, como você vai pregar, se você tem teologia, se você não tem teologia, se você sabe falar bem, se você não sabe falar bem. Eu me lembro do irmão aqui, irmão Glória, né? Os antigos devem se lembrar. Ô Glória, ele dava o glória mais alto da igreja, né? E quando ele batia a palma na mão, o irmão saía de perto, porque parecia 2 tambores. Ô Glória, ô Glória. Irmão, ele não sabia ler nem escrever. Ele ia lá em casa para me ler as passagens bíblicas para ele. Aí um dia ele foi convidado para pregar na igreja aqui, na Musema. Ele levou as passagens lá na casa da minha mãe para me ler para ele. E eu li as passagens. E à noite ele me convidou para pregar. Ele convidou, para ir com ele, porque ele ia pregar. Irmãos, ele pregou com a Bíblia fechada. Ele não sabia ler nem escrever. Todas as passagens que eu li para ele, o Espírito Santo lembrava ele de cor. Ele falava passagem por passagem para a glória de Deus. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Espírito Santo que nós servimos. Não importa se você sabe ler, se você sabe escrever. Fala, abre a tua boca que Deus vai te usar. Fala, porque Deus vai te usar. Jesus te ama. Ele veio na cruz, morreu na cruz por você. Ele veio nessa terra para morrer por você. Jesus quer te salvar. Arrependa-te, volte para Cristo. Aceite a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Essa é a mensagem. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro da minha vida e é o centro da sua vida. Meus irmãos, terceiro ponto aí do primeiro tópico, discipulando os convertidos. Não adianta somente ganhar as almas. Temos que trazer as almas para a igreja e discipulá-las. Amém? Essa é a função da igreja. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. O que os irmãos estão fazendo durante o culto, né?
ali domingo na rua, né, evangelizando na terça, na quarta, na quinta, nos sábados. Se você não faz parte, dê seu nome, né, para a diaconisa Verônica. Ela vai fazer uma escala, você vai ficar ali fora pregando a palavra. Eu fui no seminário, irmãos, de missões, muitos anos atrás, com o Marquinhos. Né? Quem se lembra aí do Marquinhos, né? Lá em Santa Cruz, irmãos. Irmãos, era longe que não chegava nunca. Né? A Judas perdeu a meia antes, porque a bota ele perdeu lá. Irmãos, era muito longe, irmãos. Peguei trem, peguei ônibus, peguei van. Né? Lá no Pastor Eliseu, lá na Assembleia de Deus da Santa Cruz. Uma igreja enorme, grande. E eu fui lá, irmãos, no seminário de missões. Marquinhos me levou, recebemos a apostila. E aquele pastor, o pastor Eliseu, que era o pastor presidente lá, deu um testemunho lindo. Ele falou que o maior ganhador de almas da igreja dele era um irmão de 80 anos. Sabe o que ele fazia? Ficava na porta da igreja, convidando, pregando as pessoas, levando as pessoas para dentro da igreja. Ele ganhou tanta almas, aquele senhorzinho ganhou tanta almas para Jesus, que no batismo foram mais de 80 pessoas sendo batizadas. Não importa a tua idade, não importa o teu tamanho, não importa a tua escolaridade, não importa, irmãos. Fica na porta, deixa Deus te usar. Convide as pessoas, hoje tem culto, vamos lá ouvir a palavra, Deus vai falar com você, o Espírito Santo vai usar o pregador, vai usar o louvor para falar com você. Empurra aqui para dentro, deixa que aqui o Espírito Santo faz a obra. Só empurra, deixa que Deus vai usar a pregação, Deus vai usar o louvor, Deus vai usar o pregador, Deus vai usar a palavra. Deus vai falar com ele, de alguma maneira Deus vai falar com ele. Então, só traga. Nosso papel é trazer, desde que Deus faz a obra aqui dentro, irmãos. Então, pregar é ir lá fora. Amém? Pregar não é somente no púlpito, pregar não é somente aqui, pregar é lá fora. Amém? Continuando. Fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Amém, irmãos? Então, nosso papel é pegar. E aqui, desde que o nosso pastor, tem lá o discipulado, o pastor Roberto, a pastor Sheila, eles vão discipular. O nosso papel é ir lá, pegar as almas, venha, vamos lá para Cristo e trazer para a igreja. É? Eu gosto de contar esse testemunho, né? Quem me chamou para vir para a igreja foi minha tia Zezezinha, né? Pequena, grande mulher. Amém? Aleluia. Foi lá em casa, me convidou para vir na igreja, e aqui me converti, aceitei Jesus, e fui discipulado, estou sendo discipulado até hoje. Então, vamos lá fora pregar e trazer as vidas para dentro. Deixa que aqui Deus vai discipular essas vidas. Continuando, amém? O verbo discipular, no grego, mateteu, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, grego, mateteus, ocorre 261 vezes. O sentido é que alguém é de alguém instruído ou treinado em alguma coisa, né? Nossos primeiros discípulos são da nossa casa. Segundo discípulos são as pessoas de fora. É fazer as pessoas pensarem como Cristo. Isso é discipular. É fazer as pessoas terem a mente de Cristo. Isso é difícil, né? Porque cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua personalidade, mas nós, em Cristo, somos unidos pela palavra, né? Me lembro, né, do testemunho não, de uma fala do Maradona, né? Que o Maradona foi treinador da seleção argentina, perdão. Perguntava para ele: o que é mais fácil, Maradona? É você ser treinador ou ser jogador de futebol? Ele falou: mais fácil ser jogador de futebol, porque depende só de mim. Agora, ser treinador é muito difícil. Fazer 20 e tantas pessoas pensarem como você pensa é difícil. Fazer jogar em teu favor, a favor de você, é difícil. Então, irmãos, é difícil discipular. Mas, com o Espírito Santo, nós conseguimos. É levar as pessoas a terem um entendimento em Cristo, único. Porque não pode haver divisão no meio do corpo de Cristo. Amém? Continuando, diz assim: treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19. Para designar a grande comissão: ide, ensinai todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo: ide, discipulai. A igreja não é formada apenas por crente.
A igreja é formada por discípulos, né? Então, discípulos geram discípulos. A pessoa que não é discípulo, ela não vem aprender a palavra, ela não está na escola bíblica, ela não quer fazer censo, ela não quer se aprofundar na palavra, ela só quer a bênção. Já se lembra lá da multidão? Só ia até Jesus para quê? Queria cura, queria milagre, queria libertação, queria salvação do ente querido, não queria ouvir o ensinamento do mestre. Os discípulos estavam com Jesus aonde ele ia. Ele ia para a Galiléia, os discípulos estavam juntos. Ia para a Judéia, os discípulos estavam juntos. Ele ia para Cafarnaum, os discípulos estavam juntos. Os discípulos questionavam: mestre, me ensina essa parábola. O que essa parábola está falando? O que isso quer dizer? Então, o discípulo está próximo do mestre. O discípulo quer aprender do mestre. Então, a igreja não pode ser multidão. A igreja não pode ser seguidora de Cristo. Tem que ser discípulo do Senhor. Há uma diferença muito grande em ser seguidor e ser discípulo. Seguidor segue pelas bênçãos. Discípulo segue pela palavra. Seguidor segue pela necessidade, porque quer a cura, porque quer o milagre, porque quer o benefício. Discípulo segue porque quer aprender mais do mestre, quer aprender sobre a palavra. Tem fome e sede da palavra. Há uma diferença muito grande. Então, sejamos discípulos, irmãos. Não sejamos apenas seguidores. É errado buscar Deus pela cura? Não, porque todos nós precisamos de cura. É errado seguir o Senhor pela libertação? Não. Mas não posso fazer disso a minha necessidade. A minha prioridade é o Mestre. A minha prioridade é Jesus. Uma multidão seguia Jesus por causa da comida. E vocês me seguem, o Senhor falou para a multidão: vocês me seguem por causa da comida. Mas não siga-me por causa da comida que perece. Siga por aquela que não perece. Então não podemos seguir Jesus por causa da bênção material, porque nós temos medo de ir para o inferno, porque nós temos medo de perder a salvação. Temos que seguir Jesus porque nós amamos Ele e amamos a Sua palavra. Temos fome e sede de aprender mais sobre Ele. Essa é a diferença de seguidor para discípulo. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus nessa manhã? Está ruim de dar um glória a Deus nessa manhã? Aleluia. Aleluia, né? Continuando. Esse é alguém que é capaz de reproduzir e passar a outrem o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Quando você é discípulo, você passa aquilo que você aprende. Você pega lá, Jesus discipulou 12. Os 12, lá em Atos, receberam o Espírito Santo. E receberam milhares de pessoas durante os séculos. Que foi discípulo gerando discípulo. Seguidor não gera seguidor, irmãos. Só discípulo consegue gerar discípulo. Então, se nós quisermos que a igreja cresça, precisamos tornar discípulos. Amém, irmãos? Vou pedir para o Rogerão colocar ali o outro slide. Pregação e instrução. Ide e fazer discípulos. Essa é a nossa ordenança. Você sabe quantas pessoas que ainda não conhecem Jesus? Você tem ideia de quantas pessoas ainda no mundo não conhecem a Jesus? Vou pedir para o Rogerão colocar o outro slide. Mais de 3 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. 3 bilhões de pessoas. Jesus está voltando. Eu acho que não, irmão. Jesus não está voltando, não. Porque enquanto todo mundo não ouvir da palavra, o Senhor não pode voltar. Atualmente existem 17.443 grupos de pessoas ao redor do mundo sem acesso ao Evangelho. No Brasil, 49 grupos, dentro do Brasil, 49 grupos de pessoas que ainda não foram alcançados, segundo o site Gospel Premium. Então, irmãos, só no Brasil, 49 grupos de pessoas que não foram alcançados. O diácono Vinícius foi lá para dentro da Amazonas, lá tem vários grupos que é difícil o acesso dentro da Amazonas. Tem mais de 12 mil grupos, lá dentro tem vários grupos, os ribeirinhos. Tem lugares na Amazônia que você não pode passar com o barco ligado, porque senão você é atacado pelos índios. Então, 49 dentro do Brasil, grupos que não foram alcançados. Por favor, peça o outro, por favor, Rogerão. Segundo um projeto, Joshua Project, uma organização cristã que realiza estudos sobre povos não alcançados,
3,39 bilhões de pessoas desconhecem Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus. O que representa quase a metade da população mundial que ainda não ouviram falar de Jesus. 42,5% de pessoas da população mundial nunca ouviram falar de Jesus. Jesus está voltando? Eu creio pelos sinais que pode estar voltando. Mas enquanto essas pessoas todas não foram alcançadas, ouvirem, Jesus não pode voltar. Por favor, Rogerão, o outro slide. Quantas pessoas morrem sem ter aceitado Jesus? Segundo o site Gospel Premium, mais de 155 mil pessoas morrem diariamente sem Cristo, segundo o relatório. A igreja ainda tem muita missão aqui na terra para fazer. As pessoas estão esperando Jesus voltar, enquanto aqui na terra tem muita obra para fazer ainda, irmãos. Jesus, enquanto todas as pessoas não ouvirem, mais de 3 bilhões de pessoas ouvirem de Jesus, Jesus não vai voltar, porque ele não é injusto. Ele vai dar oportunidade para todos ouvirem do Evangelho de Deus. Abra a sua Bíblia em Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. Mateus 24, 14. O Gerão colocou ali na telinha, né? Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Quando, pois, virde... Não, versículo 14, tem a outra parte. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho. Olha lá. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então Jesus, irmãos, vai demorar mais um pouquinho para vir. Porque mais de 3 bilhões de pessoas não ouviram falar de Jesus. Tem muita obra para a igreja fazer ainda na terra. Enquanto todas as pessoas não ouvirem, pelo menos, falar de Jesus, não virá o fim. E o Senhor não vai poder voltar para resgatar a minha vida e resgatar a tua vida. Porque vai ser testemunho. Como é que ele vai julgar uma pessoa se ele não der oportunidade àquela pessoa ouvir, fazer a escolha? Como é que ele vai julgar? Você está condenado para o inferno. Como é que ele vai julgar se ele é um Deus justo? O nome dele é justiça. Como é que ele vai julgar uma pessoa se ela nunca ter ouvido a respeito do Evangelho? Que ela não teve nenhuma oportunidade de ouvir e receber a salvação. Então, nossa missão, ainda tem muita missão da igreja aqui na terra, irmãos. E nós estamos olhando para o céu. Jesus, vem logo, não aguento mais esse mundo. Quero sair logo desse mundo. Irmãos, 3 bilhões de pessoas, quase a metade da população mundial, não ouviram falar da palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos que arregaçar as mangas e pregar o Evangelho, e pregar a palavra. Nós pensamos que fazemos muita obra, irmãos, não fazemos nada para Jesus. Ainda tem muita obra para ser feita pela igreja aqui na terra. Bem, o cristão, às vezes, irmãos, ele fica fixo num versículo. Pela graça sois salvos. E não é para que ninguém se glorie. Aí o cristão fica acomodado, já estão salvos. Não se preocupa com almas lá fora, que precisam de salvação, estão indo para o inferno. 155 mil pessoas morrem diariamente sem aceitar Jesus, morrem e vão direto para o inferno, ou vão ser julgadas, né? Sem ter oportunidade de aceitarem Jesus. 155 mil. É verdade. Quem está disposto a morrer por Cristo aí, diga amém.
Ih, pouco falaram amém. Ninguém quer morrer por Cristo. Vai tu, menos eu. Vai lá, morre por Cristo, menos eu, vai lá. Então, irmãos, não, como o Diácono Vinícius falou, irmãos, são os países comunistas, né? China, Coreia do Norte, os países muçulmanos também, né? Que proíbem o acesso ao Evangelho, né? Os países ali do Oriente Médio, os árabes. Então, irmãos, tem muito povo para ser alcançado. Muita gente precisa ouvir a palavra, né? E nós precisamos orar, jejuar, contribuir e fazer a obra, fazer o ID. Amém, irmãos? Bem, vamos agora para o nosso segundo tópico, adoração e edificação. Amém? Diz assim, adoração e edificação. Uma comunidade adoradora, primeiro ponto aí. No contexto bíblico, a adoração significa dar glória que é devida somente a Deus. Amém, irmão? Você pode adorar a Deus bonito por ser nessa manhã? Amém? Só Deus é digno de glória. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Então, isso é adoração. Amém? O centro é Jesus. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto, público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. Então, nós adoramos a Deus, no nosso comportamento, no nosso falar, né, no nosso agir. Quando as pessoas veem a diferença do crente para o mundo, a pessoa está adorando a Deus. Né? A pessoa não bebe, não fuma, não fala palavrão, não se prostitui, não se mistura com o mundo, né? Então ela está adorando a Deus. Né? Continuando, é viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra culto nesse texto traduz o termo grego latreia. O sentido é de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Então, nossa segunda missão é adorar a Deus. Nós fomos resgatados do mundo para pregar o Evangelho e para adorar o Senhor. Amém? Então, quando nós viemos ao culto, nós estamos prestando uma adoração a Deus. Porque a adoração é prestação de culto. O culto que significa serviço público. Então, quando nós saímos da nossa casa e viemos para a igreja, por isso que não existe culto em casa, né? A pessoa está doente, está passando problema, outra coisa. Mas a pessoa pode vir, o culto é presencial, o culto é aqui na igreja. Eu tenho que sair da minha casa e vir à igreja, porque o culto é prestação de serviço. É o serviço público. Eu vou publicar para o mundo espiritual a minha fé. Estou dizendo, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, eu glorifico a Deus. Amém? Segundo ponto do segundo tópico, diz assim, segundo tópico, uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodomé, traduzido como edificar, é usada no seu sentido literal, de construir um edifício, e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido, é usada por Jesus, com referência à casa edificada, sob a rocha. E no segundo sentido, em Efésios 4:12. Nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. Assim, quem fala em línguas, em público, sem interpretação, edifica a si mesmo. Contudo, não edifica a igreja, que não entendeu o que foi dito. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem e a edificar uns aos outros. Vou pedir para o Rogerão colocar outro slide, né, que fala sobre, amém, adoração e edificação. O que significa a palavra adoração? Adoração não apenas mostra o nosso amor e nossa devoção a Deus, mas também nos dá forças para guardar
os seus mandamentos. Então, adoração é obediência, amém? Obediência a Deus. É guardar os seus mandamentos. Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. E quem são os verdadeiros adoradores? Que o guardam os seus mandamentos, que guardam a sua palavra, né? Esse é o verdadeiro adorador. Por meio da adoração, nosso conhecimento e nossa fidelidade aumentam. Se colocarmos qualquer coisa ou pessoa acima do amor a Deus, estaremos adorando essa coisa ou pessoa. Então, a idolatria, irmãos, é colocar algo na frente de Deus. Tudo que eu coloco na frente de Deus substitui a adoração ao Deus verdadeiro. Pode ser casa, pode ser carro, pode ser marido, esposa, pode ser filho, filha, pode ser emprego, pode ser time de futebol, pode ser ator, atriz, pode ser o que for. Se eu coloco algo na frente de Deus, eu estou roubando a verdadeira adoração a Deus. Deus quer exclusividade minha e sua. Mateus 10, 37 diz: quem ama seu pai e sua mãe, sua filha, seu filho e seu filho, mais do que a mim, não são dignos de mim. E quem não negar a si mesmo, tomar sua coisa e seguir após mim, não é digno de mim. Então nós precisamos amar a Deus acima de tudo e acima de todos, né? Flamengo vai jogar, aí a pessoa não vem no culto porque o Flamengo vai jogar. Botafogo vai jogar, a pessoa não vem no culto porque o Botafogo vai jogar, né? É melhor vir um culto porque você não vai ficar decepcionado, né? Em nome de Jesus. Deixa a tristeza de lado. Melhor você adorar a Deus que você fica feliz. Aleluia. Né? Fluminense, Vasco vai jogar, ninguém vem ao culto. Não, irmãos, prioridade é o culto a Deus. Quando chega em casa, você sabe o resultado. Eu não posso colocar nada na frente de Deus. Nada pode substituir o local de adoração a Deus. Eu me lembro que muitos anos atrás tinha, né, um comercial do carro, na época lançado o Gol, né, o Volkswagen. E aí o comercial mostrava o coração da pessoa, né? Tinha um espaço imenso para o carro e lá tinha um espaço pequenininho, né, apertadinho dentro do coração da pessoa, para a família, para a esposa, para o cachorro. Mas o espaço para o carro tinha, né, um espaço grande dentro do coração da pessoa. Então nós não podemos, irmãos. A Bíblia declara que Deus esquadrinha, coloca em pedacinhos, como esse piso aqui, né? Cada pedacinho ele esquadrinha. Vamos ver o que está dentro daquele pedacinho. Vamos ver o que está dentro daquele pedacinho ali. Ele esquadrinha o nosso coração para ver o que se passa dentro de nós. Será que Deus está dentro de cada quadradinho do nosso coração? Será que Deus está ocupando cada quadradinho desse nosso coração? Ou será que existe, né, um espaço muito pequeno para Deus, mas espaço para as outras coisas é enorme? Um espaço para o carro, para a casa, para o futebol, para o filme, né? Para isso, para aquilo, mas para Deus é pequenininho. Não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de vir à igreja, não tenho tempo de cultuar, não tenho tempo para nada. Mas para as outras coisas, a gente arruma tempo, né? A gente até cria tempo para fazer as outras coisas. Então, irmãos, adoração, não furte o tempo devido a Deus. Não deixe nada ocupar o seu coração, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Nada nem ninguém pode tomar o teu coração. Nós devemos amar as pessoas, né? Amar esposo, filho, filho. Devemos cuidar da casa, devemos cuidar do carro, devemos cuidar do emprego, senão a gente não vai ter dinheiro para pagar as contas. Mas buscai, pois, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu honro Deus, coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, Ele honra a minha vida, Ele honra a sua vida, Ele vai nos honrar. Amém, irmãos? Então, Deus merece a minha e a tua adoração. Por favor, vamos lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Vou pedir para o Rogerão colocar ali na telinha. Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Diz assim, Hebreus 10, versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros. Amém? Considera teu irmão. Amém? Eu tenho que considerar o meu irmão. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, eu tenho que estimular meu irmão. Né? Tem que estimular, fazer com que meu irmão venha para a igreja. Você está vendo o irmão
não vem há muito tempo na igreja, esse é o trabalho dos pastores, o pastor tem que ligar, pastores tem que correr atrás. Você sabe que teu irmão não vem há muito tempo na igreja? Manda um zap para ele. Você também faz parte do corpo de Cristo. Pergunta para ele se ele está bem, pergunta se ele está passando bem, se está tudo bem na vida dele. Mande um zap, né? Mande uma mensagem. Isso faz parte. Considerar o meu irmão, tem que considerar o meu irmão. Né? Eu tenho que estimular o meu irmão às boas obras. Teu irmão está desanimado, teu irmão está fraco. Aí você não ora por ele, você não manda uma mensagem para ele, você não fala com ele. Então nós precisamos estimular uns aos outros, irmãos, as boas obras. Amém, irmãos? Terceiro e último tópico para nós encerrarmos, terceira missão da igreja: comunhão e socialização. Amém? Primeiro ponto aí, a fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Como eu falei aqui, eles partiam refeições de casa em casa, né? Então eles tinham comunhão também social. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento. É o sentido literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos, andamos na luz do Evangelho e devemos viver em comunhão. Onde há comunhão entre os crentes, também onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja. Não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Nós somos ilhas, né? As ilhas são isoladas, afastadas pelo mar. Não podemos nos afastar uns dos outros. É na comunhão que Deus ordena a bênção, né? Por que a gente, né, procura fazer o retiro? Para termos comunhão, né, com os jovens. Ali nós tomamos café da manhã, almoçamos, temos o culto, temos a consagração. E aí à noite a gente sente, né, o mover de Deus, Deus operar, Deus agir, Deus batizar. Porque nós vivemos o dia todo em comunhão, irmãos. Esse era o sentido da igreja primitiva. Eles viviam literalmente em comunhão, né? E nós precisamos viver em comunhão, não isolados. O irmão precisa participar da minha vida. Claro, nem todo mundo você vai participar da tua vida, né? Senão tem a torcida do Flamengo, do Corinthians, todo mundo vai ficar sabendo de todos os teus problemas, das tuas lutas. Mas eu tenho que participar, tenho que ter comunhão com o meu irmão. Por favor, Regina, coloca lá outro slide. Olha só o que diz. É missão da igreja promover comunhão espiritual e social. Amém? Vamos lá em 1 João. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Olha só o que acontece. Quando o irmão ele está afastado, automaticamente ele se afasta da comunhão de Deus. Quando o irmão cai no pecado, ele se afasta da comunhão da igreja. 1 João 7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Olha só a importância da comunhão, irmãos. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É na comunhão que eu sou purificado. É na comunhão que nós somos purificados, irmãos. Se nós andarmos na luz, quando o irmão deixa de andar na luz, ele vai sair da luz, né? Entrou nas trevas. Automaticamente ele sai da igreja. E aí ele perdeu a comunhão. E aí deixou de ter o sangue de Jesus à sua disposição. Mas se nós andarmos na luz como ele, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E aí o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Por isso que é importante, irmãos, a comunhão. É importante. Comunhão espiritual, comunhão social. Amém? A gente dialogar, a gente conversar, eu conhecer mais o meu irmão, eu conhecer mais a minha irmã, a gente ter, né, aquele bate-papo, aquele feedback, não é verdade? Isso faz parte da comunhão.
E o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. Pensamos que é apenas confessar pecado que somos purificados. Não, irmãos, é na comunhão que o sangue de Jesus entra em ação. Por isso que Deus opera tanto no retiro, porque estamos em comunhão o dia todo, irmãos. O sangue de Jesus está lá purificando a minha vida, purificando os jovens, purificando os irmãos, purificando as irmãs. O sangue de Jesus está lá em ação, purificando a minha vida, porque estamos ali em comunhão. A gente conhece mais, aprofunda um ou outro, a gente conversa mais, né? Sabe que o irmão tem chulé, outro irmão não tem chulé. Sabe que o irmão tem bafo, porque acorda de manhã com aquele bafo de leão. Outro irmão não tem bafo. Irmão, é comunhão. A gente vai conhecendo um ao outro, irmãos, né? Tem que passar lá aquele tênis pé baruel para não ter chulé. Senão sai todo mundo de perto, aleluia. Aleluia, é comunhão, irmãos. Você vai lá, meu irmão, que benção, nem tu é benção, meu irmão, aleluia. Bota lá um pregador no nariz, meu irmão, tu é a benção, aleluia. E vamos embora, isso faz parte da comunhão, aleluia, comunhão de Cristo, aleluia. Né, irmão, a gente tem que viver em comunhão. A gente conhece o outro, as falhas, conhece também as qualidades. Isso faz parte da comunhão. As pessoas não querem viver em comunhão porque foram decepcionadas. Faz parte da comunhão. Jesus foi decepcionado, Jesus foi traído. Imagine aí você, se o próprio mestre foi traído por Judas, que era amigo íntimo dele, né? A Bíblia fala que era seu amigo íntimo, que ia levantar o calcanhar contra ele, né? Então, está lá no Salmo 41. Então, Judas era amigo íntimo de Jesus. Alguém muito próximo dele levantou o calcanhar contra ele. Traiu ele na ceia. Então, não, irmãos, isso faz parte da comunhão. E vamos embora, faz parte. E continua a vida. E continua a comunhão. E não para a comunhão, porque o sangue de Jesus tem que me purificar, te purificar de todo o pecado. Amém, irmãos? Vamos ver outro versículo? Por favor, vamos lá. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Por isso que o diabo trabalha tanto para dividir a igreja. Ele sabe como é poderosa a comunhão com Deus, a comunhão do corpo de Cristo. 1 Coríntios 1, 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. O Rogerão colocou lá, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Então, não pode haver divisão no corpo de Cristo. Devemos ter o mesmo pensamento, né? Antes, vocês agem inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém? Então, na comunhão, irmãos, precisamos pensar a mesma coisa, ter a mesma visão e o mesmo parecer. Amém? Voltando aqui para a nossa revistinha. Segundo ponto agora, do terceiro tópico, unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. Um dos grandes males da igreja ordiana está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Amém? Por favor, Regina, coloca lá Efésios 4, versículo 1 ao versículo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Olha só que Paulo escrevendo aos Efésios. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, amém? Tem que ser humilde com meus irmãos, tem que ser manso no tratar com meus irmãos, com longanimidade. Se você não tem o pavio longo, pede para aumentar o teu pavio. Se o teu pavio é curto, Senhor, alonga o meu pavio, longanimidade, né? Suportando-vos, faz parte da comunhão, uns aos outros em amor. Tem que amar o meu irmão, né? A palavra é forte, né? Suportar. Acho que quem suporta, acho que não ama, né? Estou suportando. Convivo porque eu sou obrigado a conviver. Isso não é sentido da comunhão. Eu tenho que amar o meu irmão. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu tenho que me esforçar, irmãos,
para manter a unidade do corpo de Cristo. Chega uma pessoa falar mal do pastor para você, irmão, pode parar, vamos orar. Que isso causa semente do mal no meio da igreja. Está falando do irmão para você? Vamos parar, irmão, vamos orar. Que isso é semente do mal. Está semeando a discórdia, a divisão no meio do corpo de Cristo. E Deus abomina, Deus odeia, né? Provérbios 6, versículo 13 em diante. 6 coisas a alma de Deus aborrece. Deus aborrece. E a 7ª, Deus abomina, Deus tem ódio. Irmão que semeia contenda entre irmãos. Deus odeia. Mas Deus não é amor? Tem coisas que Deus odeia. Como nosso pastor tem pregado as cartas de Apocalipse, Deus odiava as obras de nicolaítas. Deus odeia o repúdio. Deus odeia o divórcio. Deus odeia a semente do mal no meio do corpo. Deus odeia o pecado. Deus é amor, mas também Deus abomina o pecado. Deus abomina a relação homoafetiva. Levítico 18, 22. O homem que se detar como outro homem, como se fosse mulher, é abominação ao seu Deus. Deus abomina. Então, aquilo que Deus aborrece, eu tenho que aborrecer. E Deus aborrece, Deus odeia irmãos que semeiam contenda entre irmãos. Eu tenho que promover, irmãos, a paz, o vínculo da paz entre a igreja. Eu não posso ser uma semente do mal que vou semear uma divisão. Como que eu semeio divisão? O irmão está magoado com outro irmão. Aí vai falar para outro irmão. E aquele irmão fala para o outro irmão. E aí começa. O irmão falando para o outro irmão. Daqui a pouquinho, está seminado no meio do corpo de Cristo a divisão, a discórdia. E Deus, como é que Deus vai operar na divisão? Deus opera na unidade. Por favor, Rogerão, Judas 19. Judas, olha só que diz versículos, tem versículos na epístola de Judas, versículo 19. Olha só o que diz a Bíblia. São estes que promovem divisões sensuais, que não tem o Espírito. Então, quem promove divisão dentro da igreja não tem Espírito Santo. Quem começa a falar mal de pastor, quem começa a falar mal de liderança, quem começa a semear discórdia no corpo de Cristo, não tem o Espírito Santo. Quem está usando é o diabo, quem está usando é o demônio. Não é o Espírito Santo que promove essas coisas no meio do corpo. O Espírito Santo promove união, unidade do corpo de Cristo. Lá em Babel, quando eles queriam levantar a torre para celebrar o seu nome, Deus causou divisão. Mas lá em Pentecoste, quando o Espírito Santo desce, existia judeu de toda parte do mundo, babilônico, egípcio, da Capadócia, da Judéia, vieram a Jerusalém para celebrarem a festa das primícias. E ali houve uma unidade, todos compreendiam o que o outro falava. Todos sabiam que o outro está falando, até que ficaram admirados. Como é que esses falam na nossa língua materna? Houve uma união. O Espírito Santo ele promove unidade. Todos falam a mesma língua. Todos se compreendem. Todos se entendem. Mas quem promove divisão não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está fora de toda e qualquer divisão. O Espírito Santo atua na obra dele. E na obra da unidade, na obra da comunhão. Ali ele ordena a vida, ali ele ordena a cura, ali ele ordena o milagre, ali ele ordena a bênção. Por isso a Bíblia fala, não haja em vós nenhuma raiz de amargura, que brotando vos contamine e perturbe. Então a pessoa começa a ficar magoada, ela começa a falar mal de ciclano, e falar para um, e falar para outro. E se a pessoa não cortar o rastro da serpente, daqui a pouquinho a serpente está andando no meio da igreja. E aí como é que Deus vai operar no corpo de Cristo? Como é que Deus vai operar no meio da divisão? O Senhor falou que onde há divisão, casa dividida não subsiste. Deus opera na unidade. Preservemos, amém? Unidos, o vínculo da paz, o vínculo da união, amém? O vínculo da unidade, amém, irmãos? E último ponto para nós encerrarmos aí da nossa revistinha, a fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera política, amém, irmãos? Nós precisamos ajudar o próximo, vamos fazer só isso aqui daqui a pouquinho. Fazer a obra da caridade,
Fé em Deus não é somente você vai, irmão, vai com Deus, Deus te abençoa. Precisamos também fazer a obra da caridade. Nós somos um ser social, irmãos. Continuando, ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koronia significa comunhão, por outro, o verbo grego koinoné possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. Então, a Bíblia declara que na igreja primitiva eles vendiam suas fazendas. A Revista Corrigida diz que vendiam suas fazendas e sítios e depositavam valor nos pés dos apóstolos. Os apóstolos vinham, distribuíam à medida que cada um tinha necessidade. Então, a igreja também, irmãos, é um ser social. Também precisa ajudar. Quando os irmãos contribuem ali para o armazém da igreja, eles vão estar fazendo a obra da caridade. Quando o irmão ajuda, né, uma família financeiramente, com compras, está fazendo a obra da caridade. Eu não posso dizer que tenho Jesus e não faço nada para a obra de Deus. Que fé é essa? Né, Jesus, o apóstolo Tiago vai falar, mostra a tua fé sem as obras, eu com minhas obras vou mostrar a minha fé. Então eu tenho fé e não tenho obra, o que adianta isso? Não adianta nada, irmão. A minha fé é morta. Continuando, diz assim, é usado por Paulo com esse sentido em Romanos. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Está lá em Filipenses 4,15. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus, né? A igreja mata a fome espiritual, dando a palavra, e mata a fome física, dando um alimento. A igreja é espiritual, a igreja é social. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé da maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou dos mais pobres. Jesus ressaltou esse fato. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato. Irmãos, às vezes ficamos presos, como eu falei aqui no início. A igreja não é salva por obras, mas por fé, por graça. Existe todo um contexto, irmãos. Porque a Bíblia, você se interpreta ela pela própria Bíblia. E ela é depurada em candinhos de ouro. Então você tem que pegar a Bíblia no seu contexto todo. Quando Paulo fala não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie, no versículo 9 e 10, ele complementa. Porém, somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Não adianta eu falar que tenho Jesus e não tenho boas obras, porque as obras manifestam a quem eu sirvo. O Senhor falou, vós sois do diabo, porque querem me matar, que ele foi homicida desde o princípio. Quando a pessoa mata o outro, quando a pessoa mente, quem é que a está demonstrando a quem serve? O diabo. Quando a pessoa ajuda o próximo, ela está demonstrando que serve a quem? A Deus, a Jesus. Que Jesus não despedia ninguém de mãos vazias. Então a minha obra tem que mostrar a minha fé. A minha fé tem que demonstrar a quem eu sirvo. E aí um complementa o outro. Quando Paulo fala em Romanos 3, versículo 21, 22, que ninguém será salvo por obras da lei, mas mediante a fé em Jesus. E lá em Gálatas 5, ele fala também, se deixar circuncidar, decaíste da graça de Deus. Porque o contexto, o pano de fundo da época, era que os judeus queriam obrigar os gentios novos convertidos a viverem como judeus. Se eles não se circuncidarem, eles não seriam salvos, segundo os judeus. Então os judeus queriam que os gentios convertidos se circuncidassem. E Paulo fala que ninguém será salvo por obras da lei. Ele não está falando de obra da lei no sentido moral. Não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falsos testemunhos. Ele está falando no sentido de obra de salvação. Ninguém será salvo por circuncidar a sua vida. Ninguém será salvo por sacrificar um animal. Porque Jesus
é a graça. Jesus já fez a obra completa na cruz. Eu não preciso mais fazer nenhum outro tipo de sacrifício para receber a salvação. Mas a obra da caridade, eu e você temos que fazer, porque ela também vai contar no dia da salvação. Mateus 25, 31, naquele dia vai estar todas as nações perante ele. Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. E vai falar para as ovelhas: vinde, bendito meu Pai, entrai no gozo preparado para vós outros desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer. Estava nu, me vestiste. Obra da caridade. Estava com fome, me deste de comer. Estava forasteiro, me hospedaste. Estava enfermo, preso, foste me visitar. Ora, a obra da caridade. A minha fé tem que realizar as boas obras. Suprir a carência do necessitado. Eu tenho que ajudar o meu irmão. Eu tenho que ajudar o meu próximo. Ele vai falar para os cabritos: apartai-vos de mim, vós, para o fogo preparado para o diabo, por seus demônios, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava nu, não me vestiste. Estava enfermo, não foste me ver. Preso, não foste me visitar. Senhor, quando é que te vi com fome, com sede, nu, forasteiro, e não te damos assistência? Quando deixaste de fazer a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me deixaste de fazer. A fé e as obras caminham juntas. A Epístola de Tiago, capítulo 2, é um complemento da justificação da doutrina de Paulo de Romanos. Porque ele vai falar que Abraão foi justificado não somente por fé, mas por obra. Quando ele ofereceu, Abraão ofereceu Isaque, ele foi justificado. Raabe não foi salva somente por fé, porque ela acolheu na sua casa os espias. Ela foi salva pela fé, ela foi salva pelas obras, porque ela acolheu na sua casa os espias. Crê tu que Deus é um só? Faz bem, Tiago 2,19. Porque até os demônios creem e obedecem. Ou melhor, crê e treme, não obedece não, está condenado. Porque eles creem e tremem, mas eles não obedecem. Não adianta ter fé e não ter obra. Quando o jovem rico se aproxima do Senhor, ele pergunta, é a frase que todo mundo faz: Senhor, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Ele pergunta, essa é a frase inicial do diálogo dele com o Senhor. Aí o Jesus vai falar, o mestre vai falar: bom, só tem um que é Deus. E o Senhor vai falar, vai citar a lei: cumpre os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O Senhor não aboliu a lei em forma de mandamento. E aí ele vai falar agora, o jovem rico: Senhor, eu tenho observado isso desde a minha juventude, que me falta para ser salvo. Aí vai complementar com a graça. E com a obra, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Então a obra está junto com a salvação. Vai, vende o que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Graça. Vem e me segue. Então a obra é junto com a fé, irmãos. A graça é junto com a obra. Eu não posso falar que tem Cristo e adulterar, e matar, e mentir. Que obra é essa? É obra vazia, é obra maligna. Eu não posso falar que tem Cristo e não ajudar o necessitado. A obra da fé me leva às boas obras. A obra da fé me leva a matar a fome do necessitado. A obra da fé me leva a matar a sede do necessitado. A obra da fé me leva a cobrir o nu. A obra da fé me leva a fazer as boas obras. Porque sem a fé, a nossa obra ela é morta. Mas se nós tivermos fé e tivemos obra, aleluia, aleluia, estamos a caminho da salvação. Oh, rabacalabandarabacá. Por isso nós temos uma igreja, não falando da nossa igreja espalhada pela face do Brasil, pela terra, porque pega o versículo de Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Eu não preciso fazer mais nada, já conquistei a salvação. Eu não preciso mais fazer obra nenhuma, porque Jesus já fez a obra, amém. Ele já fez a obra da salvação. Mas a obra da caridade, a obra social é um papel meu, o papel teu. A igreja tem que fazer a obra de Deus acontecer na terra. A igreja só faz diferença quando a igreja mostra o amor de Deus em ação. Se a igreja não demonstrar a obra que ela tem por fé em ação, ela não é igreja.
A igreja não cumpre o seu papel na terra. Nós somente somos espirituais, nós também somos sociais. Então nós temos que cumprir nossa vida também, nossa missão social na terra. Salgar. Ela vai lá ver o católico. Qual é a nossa diferença para o catolicismo? Qual é a nossa diferença para o espiritismo? Eles negam a obra de Cristo. Eles acreditam que a salvação somente pelas obras. Nós não. Nós cremos em Jesus. Em primeiro lugar, vem a fé. Abraão, Gênesis capítulo 15, Deus pegou Abraão, vem cá, Abraão, está questionando por que você não é pai ainda? Sai da tua tenda, olha para as estrelas, conta se é que pode, porque assim será a tua descendência. Abraão creu. Isso lhe foi imputado para a justiça. E no capítulo 17, Deus dá o selo desta aliança, através da circuncisão, através da obra. Primeiro vem a fé, primeiro eu creio em Jesus. Ele é seu salvo pela graça. O Senhor me conquistou na cruz. A obra dele é suficiente. Depois vem a obra. Depois vem o selo. Uma pessoa selada tem boas obras. Uma pessoa selada por Cristo pratica as boas obras. Porque quem mora nela é o Espírito Santo. Quem habita nela é o Espírito de Cristo. Então quem tem o Espírito de Deus tem que fazer a obra que Cristo fez na terra. E quais são as obras que Cristo fez na terra? Ele amou, perdoou, abençoou, supriu, abençoou e abençoou e abençoou. Então essa é a obra que a igreja tem que fazer. Amém? Para nós concluirmos, vamos ler a conclusão. Todos estão entendendo até aqui, irmãos? Você pode dar glória a Deus bonito para o Senhor? Está difícil dar glória a Deus bonito para o Senhor nessa manhã? Amém, irmãos? Vamos lá, continuando. Vimos que a igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Meus irmãos, então nós temos 3 missões na terra. Primeiro, proclamar o evangelho. Segundo, trazer essas vidas para ser adoradoras. E terceiro, comunhão espiritual e social. Amém, irmãos? Agradeço a Deus pela oportunidade, espero que Deus possa ter falado com os irmãos, porque falou muito comigo através dessa lição. Amém? Que possamos colocar em prática, amém? Que nós aprendemos hoje. Eu convidar o nosso pastor querido.